Uma coisa que nós devemos ter claro, né, quando a gente fala dessa situação, é o seguinte: se os elementos mais direitistas do PT estão satisfeitos com a política do Lula, porque a burguesia está aplaudindo, e esses elementos de direita do PT, eles são elementos pequeno-burgueses, cujo grande sonho é fazer parte da burguesia, né? Uma das grandes armadilhas dos primeiros governos do PT foi isso. Todo um setor do PT pensou agora que eles eram o partido querido da burguesia. Uma ilusão tipicamente pequeno-burguesa. Mas não é assim, né? Nós vimos aí, né, um dado muito importante que nós precisamos colocar em destaque nessa avaliação aqui, é o posicionamento, né? Esse posicionamento ele não teve grande destaque na imprensa brasileira. Um posicionamento feito pelo Global Americans, que todo mundo sabe que isso daí é uma fachada para a ação da CIA norte-americana. A própria pessoa que escreveu a matéria, ela é um assessor do Pentágono e dos serviços de informação norte-americano. Uma pessoa importante. Não é uma pessoa que está falando uma ideia da cabeça dele. É uma pessoa que está expressando aí uma orientação política geral. E nesse artigo ele fala o seguinte, né, está no documento que nós vamos distribuir aqui, que os Estados Unidos não vão dar um passe para o regime do regime Lula, veja que ele chama de regime Lula, né? Isso aí é importante. Quando eles falam em regime Lula, regime Putin, eles querem dizer que isso daí é um negócio antidemocrático, né? Quer dizer, um inimigo da democracia ocidental. O regime Lula abraçar ditadores e rivais extra-hemisféricos dos Estados Unidos, como a Rússia e a China. Quer dizer, ele está dizendo, preto no branco, que os Estados Unidos não vão permitir, né, que o Lula crie uma frente de governos nacionalistas na América Latina, na América do Sul, Venezuela, etc. e tal. Não vão permitir. É isso que quando ele fala de ditadores, ele está falando disso, governos nacionalistas. Né, porque no vocabulário dos serviços de inteligência norte-americanos é assim: o Peru, que é uma ditadura, está matando gente na rua, é uma democracia porque apoia os Estados Unidos. Né? A Venezuela, que não está fazendo nada disso, é uma ditadura porque não apoia os Estados Unidos. Então, traduzindo, significa o seguinte: nada de frente nacionalista. Né? Os Estados Unidos não vai permitir. Os golpes de Estado que aconteceram de 2012 até 2017, 2018, na América Latina, foram para impedir esse agrupamento de governos nacionalistas e esquerdistas. E também, né, não vai permitir que o Brasil chame para dentro do continente os rivais dos Estados Unidos, Rússia e China, com os quais, né, a relação do imperialismo se agrava a cada momento que passa. A situação é muito grave, né, muito grave mesmo. Né? Vamos dar só um exemplo, há muitos exemplos. Né? A chamada ofensiva ucraniana fracassou completamente. Agora até os norte-americanos admitem que foi um fracasso. E agora saiu a notícia de que os norte-americanos vão fornecer aos ucranianos essas bombas que são chamadas de cluster. Isso aí é uma arma que está banida aí pela opinião internacional. Ela é extremamente mortífera, né? Ela solta, é como uma granada, só que de muito maior tamanho. Ela solta pedaços de metal, né? Estraçalha tudo que está em volta. Então, isso aí está digamos assim, está na lista negra das armas.
é uma tentativa de agravar o conflito, evidentemente. E indica que os Estados Unidos vão perseguir esse problema com a Rússia, mesmo que a coisa degenere para uma guerra numa escala europeia, que apareça aí o enfrentamento com bombas atômicas. Eles estão numa política num certo sentido, né, não quero exagerar na caracterização, mas num certo sentido eles estão numa política de tudo ou nada. Quer dizer, está se agravando e vai se agravar muito mais. Então quer dizer que o Brasil, o Lula, se ele tentar colocar em prática, efetivamente, essa política, como ele está fazendo, tanto do ponto de vista exterior como do ponto de vista interior, a coisa vai se degradar totalmente. Quer dizer, o que nós temos pela frente não é esse paraíso que o pessoal fala, né? Ah, o Bolsonaro foi caçado, então agora o mundo, né? Os passarinhos voltaram a gorjear, as borboletas estão esvoaçando, o céu está azul, as árvores estão mais verdes. Esse folclore petista. Não tem nada a ver isso aí. Amanhã, né, o imperialismo decide derrubar o governo Lula e chama o Bolsonaro para comandar a derrubada violenta do governo. Né? É uma criança quem acredita que o imperialismo procura a paz mundial, a concórdia entre os homens, porque o Lula falou que vai proteger a arvorezinha na Amazônia, o imperialismo vai bater palma para o Lula. Isso aí não tem nada a ver.